Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui um pouquinho neste vídeo que eu prometi que iria disponibilizar para vocês, complementando as informações quanto às retenções dos INSS, né? Retidos aí dos prestadores de serviços. O que acontece é que, conforme eu já expliquei aí nos vídeos, a retenção do INSS dos 11%, ele começou a partir de fevereiro de 1999. Quando foi em 2011, o governo federal editou uma lei, a Lei 12.546, com o nome de desoneração da folha de pagamento. Eu vou só explicar um pouco sobre esta lei. Não dá para entrar em detalhes aqui, aprofundarmos, né? Já que o que eu vou explicar para vocês aqui é quanto à retenção do INSS dos 3,5%, né? E que está com o embasamento nessa criação dessa lei, foi quando tudo ali começou, né? Então, essa desoneração da folha de pagamento, o que acontece é que o governo, ele tentou, né, dar aí um incentivo para algumas áreas de atividades, né, algumas empresas. Então, esta lei determinou que algumas atividades, ao invés de continuarem recolhendo o INSS patronal, aqueles 20% que eles pagam da parte patronal da folha, eles passaram a recolher um valor de INSS sobre os seus faturamentos. Então, o que aconteceu? Algumas empresas, elas acabaram, né, tendo um benefício, principalmente aquelas que tinham um número muito elevado de mão de obra, né, de pessoas trabalhando lá na execução daquele serviço. Então, estas sim foram muito beneficiadas por esta lei. Mas aquelas outras que trabalhavam com um número muito pequeno de mão de obra, no momento que elas recolhiam um percentual estipulado lá pela legislação, acabava que aquele percentual sobre o faturamento era bem maior do que se estivesse pagando os 20% da parte patronal. Mas quando começou esta lei, ela não era opcional. O governo, ele determinou quais os tipos de atividades que seriam enquadradas nessa sistemática, né? E no início foi por KNAI, houve uma confusão tremenda lá quanto à forma de enquadrar-se, né? de ser obrigada aí a estar enquadrado nesta situação. Mas aí tudo bem, é só para vocês terem uma noção para nós chegarmos lá onde é o intuito. Então, beleza. Posterior a isso, foram ocorrendo várias alterações nesta lei. Então, várias instruções normativas aí, posteriormente, foram surgindo, né, fazendo várias alterações. Então, o que aconteceu? A partir de agosto de 2012, foi quando eles começaram a cobrar esta retenção de 3,5% dos prestadores de serviços. Então, assim, em algumas situações, aquelas empresas que estavam enquadradas nesta desoneração da folha de pagamento obrigatória, né, elas não sofriam mais a retenção lá do INSS com base nos 11%, mas sim nos 3,5%. Uma vez que elas deixaram de pagar lá os 20% da parte patronal e estavam pagando, né, o INSS a menor, supostamente a menor, porque eles pagavam um percentual sobre os faturamentos. Aí, tudo bem, continuou o assunto, né? Aí, houve até muitas discussões naquela época se deveria reter os 3,5% sobre o total da fatura emitida ou se também se beneficiariam, né, das deduções, conforme eu expliquei lá na base de cálculo, do INSS da base de cálculo, né, se também se enquadrariam no artigo 121 e 122 da Instrução Normativa 971, e várias consultas foram efetuadas à Receita Federal. Então, assim, teve várias respostas dizendo que se enquadrariam, sim. Então, a retenção é 3,5%, mas seguindo as mesmas normativas lá desta instrução normativa, né, 971.
E aí, beleza, continuou tal. Mesmo assim, eles ainda, né, tinham um pouco de receio, em que momento que eu vou reter 11%, em que momento que eu vou reter 3,5%, aquela situação toda. E aí, a preocupação é do tomador do serviço, né? Então, assim, esses 3%, 3,5%, desculpa, 3,5%, normalmente ele é mais aplicado nos serviços de construção civil, né? E então, futuramente, né, as coisas foram acontecendo. Mais alterações nesta lei 12.546 de 2011. O que antes era obrigado, né? Então, tinha algumas atividades eram obrigadas a se enquadrar nesta desoneração. Com esta mudança futura que ocorreu, a desoneração ela passou a ser opcional. Ou seja, o próprio contribuinte é que vai verificar se ele quer ou não aderir a esta sistemática. Por quê? Só que com essa alteração, o que aconteceu? O governo deu a opção do contribuinte decidir se ele quer ou não ficar enquadrado nesta desoneração. Mas o que ele fez em contrapartida? Ele aumentou os percentuais de recolhimento dos INSS sobre as faturas. Então, num exemplo que eu vou dar aqui, um exemplo prático, a construção civil, na época, ela recolhia 2% de INSS sobre o seu faturamento. Posteriormente a esta modificação, a alíquota já passou para mais de 4%. Então, o que aconteceu aí? Será que já é vantajoso? Aquela empresa que não tem um número alto de mão de obra, vai ser vantajoso ela optar pela desoneração? Com certeza não. Então, assim, hoje é opcional, a opção é irretratável para todo o ano calendário. Uma vez feita a opção, não pode mais, né, voltar no decorrer do ano, somente no ano seguinte, mas no meio ali no ano decorrente não pode mudar de opção. Então, por isso que os senhores contribuintes têm que fazer um planejamento, verificar, né, quanto vai gastar de mão de obra o ano seguinte, quanto ficaria, né, pagando os 20 da parte patronal, ou se optando em recolher na desoneração, aquela situação toda. E aí, por sua vez, com essas mudanças, aconteceu que também, depois saiu aí uma instrução normativa até determinando que aquele medo, aquele receio que os tomadores tinham, né, em fazer a retenção de 3,5% ou 11%, aquele receio que eles tinham por eles serem responsáveis, né, pela retenção e recolhimento do INSS, aí saiu, né, uma normativa dizendo que os tomadores de serviços não seriam mais responsáveis por esta informação. Se porventura o prestador indicar na nota fiscal lá que a retenção é de 3,5%, e na realidade se deveria ser 11%, o tomador ele não tem mais aquela responsabilidade neste caso, da alíquota de repente estar sendo informado incorretamente. Porém, é importante salientar aqui que a normativa também determinou que, por sua vez, o prestador ele é obrigado agora a apresentar com cada fatura sua ao tomador do serviço se ele está ou não enquadrado na desoneração. Na realidade, ele vai apresentar a declaração se ele estiver enquadrado na desoneração, se ele tiver optado naquele ano por ficar na desoneração. Então, esta declaração está lá no anexo 3, né, da normativa. Então vocês verifiquem, deem uma olhadinha lá, que vocês vão ver o modelinho da declaração. O prestador diz que está, né, enquadrado na desoneração de acordo com a lei 12.546, né, faz até menção à lei 8.212 de 91, e ele diz que está ciente, né, que a opção é irretratável e tal. Então, no momento que ele está mandando esta declaração para o seu tomador, junto com a fatura, o tomador está eximido ali daquela responsabilidade, se aquele tipo de serviço dele, se a alíquota teria que ser de 11% a retenção, ou se seria 3,5%.
É diferente das outras situações das retenções lá do INSS, que a alíquota é 11, né? Considerando todas aquelas situações das deduções, aquelas coisas todas que eu expliquei para vocês. Mas, então, é isto que eu queria passar para vocês aqui. Eu não vou entrar em detalhes agora, passar todas as leis para vocês, quais foram as leis que alteraram, né, esta desoneração, porque ali foram trocentas instruções normativas, aí teve algumas que foram até caíram, né, não foram aprovadas, aí quando eu for falar para vocês aqui, dar um cursinho sobre a desoneração da folha de pagamento, aí eu prometo, vou dar o nome de todas as instruções normativas, quais foram as que alteraram, né, tal. Mas o intuito aqui é explicar para vocês este conceito, né, mais ou menos o que seja esta desoneração da folha de pagamento e o que foi que porque surgiu esta nova alíquota de 3,5% aí para efeito de retenção do INSS, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, e se inscrevam aí no meu canal do ladinho. É só vocês irem aí do ladinho, se inscreva no meu canal. Vou ficar muito feliz de tê-los comigo. Também, se não gostaram, peço que deixe seus comentários aí. Adriana, não gostei, por isso, por isso, por isso. Você poderia ter focado mais nesse assunto, naquele. Eu agradeço muito se você fizer isso, sabe? Porque aí, cada dia eu vou melhorando mais, né, o meu projetinho, este meu trabalho, que a minha intenção é por um bom tempo, ir disponibilizando aí vários vídeos para vocês, pelo menos relacionados ao meu conhecimento, né, minha área de atuação, e o que eu puder fazer para contribuir aí com todos vocês, eu farei, com o maior prazer, tá bom? Mas se gostou também, deixa um comentário. Olha, Adriana, eu gostei, está sendo produtivo, está me ajudando, né? E por isso eu estou me inscrevendo aqui no seu canal para te ajudar aí. Vamos distribuir esta informação para um número maior, né, de pessoas aí pelo país afora. Tá bom? Muito obrigada e uma boa sorte a todos. E o que precisar aí, estou à disposição, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.